qual a diferença entre can e could. Se você tem essa dúvida, esse vídeo aqui foi feito especialmente para você. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quando você usa can e quando você usa could de um jeito bem simples e bem fácil de entender. Vou trazer aqui alguns exemplos com can e também outros exemplos com could e a gente vai comparar esses dois modal verbs. Mas olha só, se você é novo aqui no meu canal, já se inscreva para você não perder nenhum vídeo. Eu criei esse canal aqui para ajudar o maior número de pessoas a aprender inglês, então já clica aqui embaixo, tá bom? Deixe esse botãozinho vermelho e também ative as notificações para você ser avisado ou ser avisada sempre que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. Olha só, primeira coisa que a gente tem que entender é que tanto can quanto could, eles são modal verbs, né? E o que é um modal verb? Um modal verb, ele modifica um verbo. Eu considero os modal verbs uma espécie de verbos auxiliares. A gente não chama eles de verbos auxiliares, mas eles se comportam como verbos auxiliares. Saiba que existem vários modal verbs. Aqui nesse vídeo a gente vai ver só o can e o could, mas cada modal verb é utilizado de forma diferente. Vamos começar primeiro pelo can, porque para você entender o could, você primeiro precisa entender o can, que é um pouco mais simples. O can, ele pode ser usado de algumas maneiras, tá? A primeira maneira é para você falar de alguma habilidade sua, algo que você consegue fazer. Por exemplo, eu posso ou eu consigo ensinar inglês para 10 pessoas. Eu vou utilizar o can mais o verbo. Por exemplo, I can teach English for 10 people. Eu consigo ensinar inglês para 10 pessoas. Veja que é algo que eu consigo fazer, é uma habilidade minha. Mais um exemplo. I can eat 10 hamburgers at once. Eu posso ou eu consigo comer 10 hambúrgueres de uma vez. Veja que aqui também eu estou falando de uma habilidade, algo que eu consigo fazer. Mas presta muita atenção porque muitas pessoas colocam um to entre o modal verb e o verbo, mas isso está errado, tá? Para todos os modal verbs, can, could, todos os outros que você for ver daqui para frente, você sempre vai colocar o modal verb mais o verbo no infinitivo. Então, nesse caso, vai ser can e o verbo no infinitivo. Can teach, can eat, can swim, can do, né? E assim por diante. Um outro erro muito comum é colocar a regrinha do S para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Então, muitas pessoas falam assim, ó, she can swims. She can swims. Ela pode, ela consegue nadar. Mas esse S aí no swims está errado. Por quê? Porque você precisa seguir a estrutura. É sempre o modal verb e o verbo no infinitivo. Não importa para qual pessoa que você está falando. Pode ser para I, you, he, she, it, we, they. Sempre vai ser o modal verb e o verbo no infinitivo. Então, certo aqui vai ser she can swim. She can swim. Ela pode, ela consegue nadar. Além de falar de uma habilidade ou de algo que você consegue ou você é capaz de fazer, a gente também pode usar o can para dar permissão ou proibir. Quer ver só? Imagina a seguinte situação. Imagina que eu vou dar uma festa e você quer perguntar se a sua amiga pode vir na minha festa. E aí eu posso usar o can tanto para permitir quanto para negar. Eu posso falar assim para você, ó. She can go to my party. She can go to my party. Se eu proibir, aí eu vou usar o can na forma negativa, que é o cannot ou can't. She can't go to my party. She can't go to my party. Então, no primeiro caso, eu tô dando permissão. Tô falando, ok, ela pode ir. She can go to my party. Mas, no segundo caso, eu tô falando que ela não pode ir, ou seja, eu estou proibindo. She can't go to my party. She can't go to my party. Além de dar permissão ou também proibir, a gente também pode usar o can para pedir permissão para fazer alguma coisa. Quer ver só? Imagina só que eu comprei um bolo bem gostoso e eu coloquei na minha geladeira. Tá lá guardadinho para eu comer mais tarde. Só que aí você vai lá e você abre a minha geladeira e você vê aquele bolo brilhando lá na sua frente. E você quer perguntar para mim assim, Vini, eu posso comer aquele bolo? Eu posso comer aquele bolo? Olha só, você tá pedindo uma permissão, né? Você quer saber se eu permito você comer o bolo ou não. Você pode usar o can aqui nesse caso também. Vini, can I eat that cake? Vini, can I eat that cake? Posso comer aquele bolo? Viu só? A gente usa o can nesse caso. Mas olha só que coisa bem interessante. Lembra que eu falei pra você que os modal verbs, eles são uma espécie de verbo auxiliar? Por isso que a gente joga o can lá na frente do pronome, porque eles são verbos auxiliares, né? Porque eles modificam o verbo. Só que para perguntas, você sempre vai jogar o can ou qualquer outro modal verb lá na frente do pronome. Por isso que eu falo can I eat? Can I eat that cake? Um quarto uso do can é quando você quer falar de uma probabilidade, algo que pode acontecer ou não. A gente pode usar o can também nesse caso. Quer ver só? Vamos ver aqui, ó. Imagina que o nosso amigo comprou alguns bilhetes de loteria. Eu quero falar assim pra você, olha, ele pode ganhar na loteria.
ele pode ganhar na loteria. Como que eu vou falar? Eu vou usar o can também, eu posso usar o can nesse caso. Eu posso falar assim, ó, he can win the lottery. He can win the lottery. Ele pode ganhar na loteria. Veja que é algo que pode acontecer. Pode ser que ele ganhe, pode ser que ele não ganhe. Só que a gente pode usar o can nesse contexto aqui também. Viu só como o can é fácil? O can pode ser usado de várias maneiras, de 4 maneiras diferentes que eu passei aqui para você. Vai depender do contexto aí que você está falando. Vamos ver agora o could. O could tem 3 usos principais. O primeiro uso dele é que ele é o passado do can. Quer ver só? Eu vou trazer um exemplo com can e depois vou dar um exemplo com could para você entender. Imagina que eu falo assim para você, ó, eu posso comprar um carro amanhã. Eu vou falar I can buy a car tomorrow. I can buy a car tomorrow. Eu posso comprar um carro amanhã. Mas imagina que eu quero virar para você e falar, meu, eu pude comprar um carro ontem. Eu pude comprar um carro ontem. Veja que eu não posso usar o can aqui, porque o can traz mais ideia de presente ou de algo que pode acontecer, uma probabilidade. Já que eu estou falando que eu pude comprar, eu estou falando no passado. Então aqui eu vou usar o could, que é o primeiro uso dele, passado do can. Então vai ficar assim, ó. I could buy a car yesterday. I could buy a car yesterday. Eu pude comprar um carro ontem. I could buy a car yesterday. Tô falando no passado, por isso vou usar o could. Vou dar mais um exemplo aqui. Imagina que a gente se encontra e eu falo assim pra você, ó. Eu pude ver você na festa semana passada. Ó, eu pude ver você na festa semana passada. Tô falando no passado, ó. Eu pude. Então aqui também eu vou utilizar o could. I could see you at the party last week. I could see you at the party last week. Eu pude ver você na festa semana passada. Novamente, o could aqui, ele traz um sentido de algo que você pôde fazer no passado. O segundo uso do could é para falar poderia, ou seja, algo que você poderia fazer ou poderia ser. Por exemplo, eu posso virar para você e falar assim, ó, I could be a better friend. I could be a better friend. Eu poderia ser um melhor amigo. Eu poderia ser um melhor amigo. Ou seja, algo que você poderia ser. Segundo exemplo, ela poderia estudar mais inglês. She could study more English. She could study more English. Ela poderia estudar mais inglês. Note que a estrutura não muda, sempre vai ser o modal verb e o verbo no infinitivo, não pode colocar o S aqui. E o terceiro uso do could é quando você quer fazer um pedido um pouco mais formal. A gente também pode usar o can para fazer pedido, né, como eu falei para você. Só que aqui o could vai trazer uma espécie de formalidade, digamos assim. Quer ver só? Imagina que eu pergunto para você assim, ó, eu posso ir no banheiro? Eu posso usar o can aqui. Can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Can I go to the bathroom? Agora, imagina que eu quero ser um pouco mais formal. Eu quero falar assim pra você, eu poderia ir no banheiro? Veja que eu tô usando poderia agora. Então aqui eu vou usar o could. Could I go to the bathroom? Could I go to the bathroom? Aqui você pode usar tanto um quanto o outro, tá? Tanto can quanto could, para falar se você pode ir no banheiro. Mas, claro que dependendo da situação, é melhor que você seja aí, né, um pouco mais formal do que informal, né? Se você estiver falando com algum chefe de alguma empresa, se você estiver em alguma entrevista de emprego, né, sempre opte por palavras um pouco mais formais do que informais. E aí, conseguiu entender qual a diferença entre can e could? Ficou muito mais fácil agora, não é? Agora faz o seguinte, coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida, que tipo de vídeo você quer que eu faça aqui. Vai ser muito interessante para eu produzir novos conteúdos aqui para vocês. Não esqueça também de conferir os meus links que estão aqui embaixo, meu Instagram, meu curso de pronúncia, que eu tenho um curso de pronúncia completo, e a lista de espera do meu curso completo, o curso English Forever, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.